Esther, capítulo 2, nós vamos ler o 21 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quero que você se atente a 2 detalhes dessa leitura. Primeiro, que o lugar, a posição de Mordecai, ou Mardoqueu, ele estava numa posição reconhecida de autoridade, estava sentado na porta, como uma autoridade. Segundo, quando ele zelou da presença do rei, ele zelou, pelos assuntos do rei, algo aconteceu, e esse algo foi registrado no livro das crônicas do memorial do rei. Avance um pouquinho as páginas das Sagradas Escrituras para Esther capítulo 6, e vamos ler a história até do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. E o rei lhe disse: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha à cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e a apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia, glória a Deus. Perceba que, novamente, quando foram procurar Mardoqueu ou Mordecai, ele estava assentado à porta do rei. Ele estava assentado à porta do rei. Irmãos, nós estamos num tempo favorável, num kairós da parte de Deus. Eu tenho dito a vocês que Deus ele está impulsionando, pelo trabalho do Espírito Santo, filhos de um lugar comum para um lugar extraordinário. Deus tem levado, através do seu Espírito que é santo, através da sua unção e dos seus desígnios eternos, filhos para um lugar sobrenatural. Quando nós pensamos em vida comum, a vida comum ela pode ser chamada de vida natural. É aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós apalpamos, é o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus, Ele não somente nos salvou, como também nos santificou, e Ele também nos elegeu, e Ele tem nos dado o seu Espírito Santo, para que nós venhamos a viver uma vida fora do comum, uma vida incomum, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, onde os olhos do Filho, os olhos deste povo, o povo eleito de Deus, eles não estão mais concentrados nas coisas que se veem, mas nas coisas que são sobrenaturais, nas coisas que são palpáveis a nós mediante a fé, ou disponibilizadas a nós mediante a fé, coisas que nós podemos trazer
a existência mediante a fé, que já está pronta em Cristo Jesus, mas que nós vamos trazer a existência mediante acreditar, crer nas palavras que o Senhor Deus deixou a nós, estas palavras que estão diante dos nossos olhos como lâmpada e como luz para a nossa jornada. Do que eu estou falando nessa noite? Eu estou falando de unção para nós vencermos. Eu estou falando de capacitação do Espírito Santo para nós sermos nessa terra como Jesus, discípulos, para nós fazermos como Jesus. Aliás, a nossa jornada, toda ela é sobre ser como Jesus e fazer como Jesus. Mas também fala de nós termos fé aumentada em nós para nós vivermos milagres, vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Queridos, está aberto para nós uma temporada de milagres. Amém. Aleluia. Você tem fé para dizer amém? Eu sei, da parte de Deus, que existe um kairos, um tempo, uma primavera estabelecida sobre nós como comunidade, como família, para que nós venhamos a viver milagres sobrenaturais. Certo é a palavra de Jeremias, capítulo 1, do versículo 11 ao 12, que ele vela pela sua palavra, queridos. O Senhor Deus falou, e ele mantém a sua palavra, ele empenhou esta palavra, e esta palavra, ela vem a nós cheia de verdade, cheia de graça, cheia de poder. O Senhor falou e Ele vela para cumpri-la. Ele mesmo diz, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E cabe a nós nos mantermos firmes nessa posição de espera confiante, crendo. Se Deus falou e Ele disse ao profeta, olha para a amendoeira, então certo é que na estação própria ela deu a sua flor, ela floresceu como um arauto de esperança para a nação. Tão certo como esta árvore floresceu, assim é a minha palavra, eu velo para cumpri-la. Queridos, se Deus falou, se Deus empenhou a sua palavra, se Ele deixou a nós as Escrituras, ela é o nosso manual de fé, ela é a nossa maior profecia, e nós olhamos para ela, e aqui está escrito, Ele vela por essa palavra para cumprir cada um dos seus desígnios eternos, cada uma dessas palavras que Ele empenhou, Ele vela para cumprir. Aleluia, aleluia. E cabe a nós nos mantermos firmes nesta posição de espera, confiante. Quem conhece, confia. E quem confia, age por fé. Nós caminhamos por fé. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre crer, mas sobre a palavra comparecer. Não é simplesmente ter fé e acreditar, mas que você possa também ter fé para, assim como Hebreus nos exorta, entrar diante do trono. Ter fé para entrar diante do trono que já está aberto, para nós, disponível. Um trono a qual o véu que estava entre nós, que fazia esta separação, foi rasgado de alto a baixo. E agora esse trono foi aberto, exposto. Nós enxergamos esse trono e podemos entrar com ousadia. Então se trata de fé para que nós venhamos a crer e a entrar, mas para que nós venhamos também a permanecer neste lugar das promessas de Deus, que nós venhamos a comparecer diante do trono de um Deus que é poderoso. Malaquias capítulo 3, e versículo 16, diz assim, nesta versão que eu vou ler para você. Então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou, e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Esse texto ele é rico, e ele prossegue dizendo a respeito da diferença entre o justo e o ímpio. Ele fala, vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Vocês vão enxergar a diferença daquele que entra e permanece. Vocês vão enxergar a diferença daquele que põe os pés no santo dos santos e comparece, mas que faz de lá a sua habitação. E vocês vão perceber a diferença daqueles que estão fazendo da terra da orfandade o seu lugar, para fazer ali a sua morada. E esse texto vai falando conosco. Irmãos, há um zelo, de nós perseguirmos a presença de Deus. Há aqui uma diferença entre aqueles que comparecem. Malaquias está tratando a respeito disso. Um zelo de falar sobre o rei, de cuidar daquilo que é do rei. Esses aqui, esses justos, são separados para Deus como joias. Está escrito
em toda a explanação nos versículos seguintes. Um memorial é escrito em favor daqueles que se lembram, daqueles que estão comparecendo diante do Senhor. Um memorial é escrito em favor dos que se lembram do nome do Eterno. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Eu quero caminhar com você, porque é necessário que você preste muita atenção neste momento, nesta palavra memorial. Memorial. Porque Malaquias está tratando, está dizendo, vocês vão enxergar a diferença daquele que entrou e permaneceu, que viu o fogo nos olhos, que foi impactado, e entrou e permaneceu diante do trono. Ele creu e ele compareceu na presença do Altíssimo. E quando a adorador e esse Deus soberano se uniram diante do altar, um memorial foi escrito em favor desses tementes, desses justos, dessas joias preciosas para o seu pai. Um memorial foi erigido, foi levantado no livro das crônicas memoráveis. Ali algo foi lavrado como uma ata, como uma memória. Esse conceito de memorial nas Escrituras, todo ele está vinculado à adoração e ao culto. Eu acho interessante que quando eu olho as Escrituras, toda esta palavra, toda vez que aparece a palavra memorial, ela está conectada com o culto. Todas as vezes que nós encontramos a palavra memorial, ela está conectada com a adoração. Não há memorial se não tiver adoração. Não há o lavrar do memorial se não houver um comparecer na presença. Não há um memorial se não houver uma lembrança de quem Deus é e dos seus feitos. Não existe memorial sem culto. Porque o conceito disso, queridos, é um ato que é oferecido a Deus. Deus vê os tementes. Deus vê aqueles que se aproximam dele em adoração, os que comparecem. E quando nesse altar os tementes chegam diante do altar, e ali está a presença santa de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso, de um Deus glorioso, que está recebendo os seus filhos no culto, na adoração, nesta conexão de aliança e de família, nesse momento onde eles se achegam, adorador, altar e um Deus todo-poderoso, ali um memorial é escrito. Deus e o adorador se encontram. E algo está acontecendo neste encontro memorável. Algo está acontecendo. Este memorial, ele é relacionado ao encontro de Deus e dos seus filhos nessa mesa de família. É muito bonito porque existem muitas figuras na Bíblia e você vai entender quando eu for explicando melhor. Por exemplo, a oferta de manjares. Lá na oferta de manjares você tem ali Levítico capítulo 2. E lá 6, 9, 12 são versículos que vão enfatizar a oferta de manjares. Naquele momento o sacerdote estava lá e o altar estava ali, de frente ao adorador. O adorador chegava, Deus, o provedor, Deus, o soberano, enchia a vida destes adoradores de boas colheitas, de trigo, fino trigo, espigas. E agora este adorador recebia da dádiva que vem dele, que é por ele, que é para ele, que é tudo sobre ele. E ele colhia essas espigas, ele chegava diante do altar. Então ele entregava estas espigas ali para o sacerdote. O sacerdote pegava essas espigas, parte ele queimava na oferta, e parte eles se beneficiavam daquela oferta. Então entenda que havia ali algo oferecido a Deus, entregue a Deus, mas havia algo em benefício da família. Naquela mesa de comunhão, naquela união de adoração de Deus e o adorador, naquela partilha das dádivas, Deus era exaltado, mas havia uma porção daquela oferta que ela beneficiava a toda aquela família que estava ali, que estava comparecendo diante do altar. O mesmo conceito se aplica aqui em Êxodo capítulo 12, na Páscoa. Quando você olha a Páscoa, Deus provê o cordeiro de um ano, macho, sem defeito, que é a figura do Cristo que haveria de vir. E esse adorador comia a Páscoa, mas ele queimava o restante. Ele se servia da Páscoa, mas ele queimava o restante. E no versículo 14, você vê a beleza, que nessa mesa, nesse ato de mesa, um memorial é escrito. Porque Deus está falando por intermédio da boca de Moisés, façam isso em memória. Se lembrem desse momento. Se lembrem do que está acontecendo aqui.
nessa mesa de Páscoa, onde o adorador comeu, onde Deus foi reverenciado, onde houve união de filho e de pai, um memorial foi levantado por gerações e gerações. Isso precisa ser lembrado. Algo aconteceu nessa mesa de família. O mesmo princípio, ele passa para o Novo Testamento, porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos a Santa Ceia. E na Santa Ceia também acontece a mesma coisa. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Ali nós estamos vendo, né, todo o Novo Testamento, este princípio de mesa, de família, de comunhão, quando Cornélio, um adorador, um intercessor, lá em Atos capítulo 10 agora, o anjo aparece para Cornélio e fala: Cornélio, as tuas orações e as tuas semeaduras de fé estão diante de mim como um memorial, estão clamando diante de mim como algo escrito, como algo que foi lavrado diante de mim. Atos oferecidos a Deus em resposta amorosa do Pai, em comunhão e em aliança, escrevem diante de Deus um memorial. Aleluia. Você entende isso, Filadélfia? Então é muito importante que você entenda. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos no secreto, quando nós chegamos diante de Deus, adorador e também o Pai, no altar, algo sobrenatural acontece ali. Um memorial é levantado. Algo é lavrado, isso clama diante de Deus, o nosso Pai. Atos oferecidos a Deus. Mas perceba, queridos, que como povo de Deus, nos lembramos dele, porque foi ele quem primeiro se lembrou de nós. Além disto, esta é a história do permanente amor de Deus e da resposta humana, soberania divina e o livre-arbítrio do homem interagindo diante deste altar. Queridos, o que dizer sobre isso? Nós dizemos, é tudo sobre Jesus. Ele dá a provisão, nós o adoramos, e nos servimos das infinitas bênçãos que Ele coloca à nossa disposição na sua mesa, uma mesa de família. Tudo é sobre Ele. Nós estamos aqui pela graça dEle. Nós estamos firmados porque Ele nos sustenta. Nós chegamos e o adoramos, porque essa graça primeiro nos impele a adorar. Essa graça nos capacita, essa graça nos põe de pé. O que seria de nós, irmãos, o que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor? Não seríamos capazes de levantar as nossas mãos num culto, porque primeiro é a graça que nos convenceu dessa bênção, dessa dádiva, da salvação, e foi ela que nos chamou, que nos atraiu, esta graça, esta grande graça que atrai pessoas para a frente do altar, para que nós venhamos a ser posicionados no nosso lugar existencial, que é um lugar de adoração. Aleluia! Então nós estamos falando nessa noite sobre crer, mas também comparecer diante de Deus, com atos de fé, de adoração. Isso fala também de atos de bondade, que escrevem na terra memoriais. E eu posso dizer, Deus está modelando o futuro por meio de atos de fé. E é aí que eu quero entrar com você no contexto de Mardoqueu, porque você precisa ter atenção. A nossa conversa nessa noite é sobre adoração. Estamos falando de uma vida extraordinária. Não viveremos o extraordinário de Deus se nós não entrarmos no estado de vida de secreto, num estado de vida de intercessão, num estado de vida de conhecer as Sagradas Escrituras e saber o que Deus tem para a nossa vida neste tempo, nessa estação, revelado através das suas palavras. Aleluia! Quando você pensa nessa frase, Deus está moldando o futuro, Deus está modelando o futuro, Deus está projetando o futuro por meio de atos de fé que estão acontecendo hoje. Nós estamos falando de comparecimentos de filhos na frente do altar da adoração. Ou seja, Deus está modelando o teu futuro extraordinário logo ali à frente, através dos teus atos, quando você comparece, quando você é achado, porque a Bíblia diz, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. São adoradores que são achados por Deus, que são encontrados, que compareceram, que chegaram diante do altar. Eles estão na porta, eles estão no seu lugar de filho, eles estão no lugar da autoridade, assim como Mardoqueu, quando foi procurado por Deus, ele foi achado num lugar de influência, ele foi achado num lugar de filho, de filiação divina. E assim, Deus está modelando o futuro, através dos atos de fé de uma igreja que comparece, diante do seu trono. Glorifique a presença do Senhor Jesus, queridos.
Aleluia, glória a Deus. Quem é Mardoqueu? Passando um pouquinho o contexto, Mordecai, algumas traduções, inclusive a tradução que eu li com você nesta noite, ele é um exilado da sua pátria. Na época, a Babilônia atacou a nação e levou esse homem e os exilados, os judeus daquela terra, para uma terra distante. Ali eles ficaram cativos, ali eles ficaram escravos. Logo depois, o domínio persa chega naquele lugar, e esse Mardoqueu agora, ele é elevado numa posição de responsabilidade naquele reino. Então você vai encontrar lá no domínio persa, uma terra distante. Pense você, né, você é arrancado daqui da cidade, você é levado para um lugar bem distante daqui, com uma língua diferente, comidas diferentes, costume diferente, um povo que você não conhece. Você se lembra que quando você saiu de casa, você deixou casa destruída, queimando, família morta, um cenário de destruição atrás. Largou tudo por conta dessa escravidão, desse jugo, né, esta nação inimiga que arrancou os filhos do seu lugar e levou para um lugar distante. Então Mardoqueu é esse homem que perdeu tudo, deixou tudo para trás, começou a vida do zero, numa outra terra, numa terra distante. Só que ele está nesse lugar como exilado, longe da pátria, longe do templo. Mas, irmãos, perceba você que tão logo Mardoqueu chega nesse lugar, ele precisa aprender rápido a comparecer. Ele precisa aprender rápido a comparecer. Ele não é um homem que, assim, pode ficar muito tempo sem comparecer à presença, sem estar diante de Deus. Então ele aprende rápido. Ele falou: eu estou longe da igreja, leia-se templo, eu estou longe do ofício sacerdotal, eu estou longe da minha pátria, eu estou longe dos meus amigos, eu estou longe da minha família, eu preciso comparecer. Eu preciso ter secreto, eu preciso ter vida de intimidade, eu preciso encontrar logo o caminho para a presença de Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo através do caminho da oração, do caminho da palavra, do caminho da intercessão. Então ele começa a cultivar uma vida de oração, ele aprende rápido a comparecer. Porque ele entende que disso dependia não somente a sua vida, mas também a vida de Esther, que era a sua prima órfã, que ele cuidava, uma menina bem mais nova. Ele era o tutor, ele era aquele que cuidava de Esther, e ele tinha esta consciência de família, essa consciência de legado. Ele entende que dele depende toda uma geração e uma descendência. Então é esse cenário, é esse homem que nós estamos tratando, um homem que aprendeu a comparecer. Comparecer onde, pastor? Diante do trono. É disso que nós estamos falando nessa noite, dessa é a nossa conversa. Alguém que aprendeu o caminho de comparecer. E ao comparecer, algo extraordinário aconteceu neste encontro entre Deus e o Filho adorador. Um memorial foi escrito. Um memorial foi escrito. Isso teve um impacto deste momento de adoração. E aqui agora nós vamos encontrar Mardoqueu nesse lugar, um homem intercessor, um homem adorador. E no dia em que ele estava na porta fala para nós de um lugar de autoridade. Homens importantes da época, eles ficavam na porta, eles estavam ali cuidando do comércio, cuidando, julgando as causas das pessoas. Eles estavam ali, nesse lugar. E aqui, nesse momento agora, na porta do rei, Mardoqueu está posicionado. Quando a grande oportunidade ela passa, queridos, quando esse Kairos é aberto, quando uma nova estação começa, vamos dizer assim, ele estava no lugar de adorador, ele estava no lugar de filho, ele estava no lugar determinado a qual ele precisava estar neste momento. Mardoqueu estava na porta. Mardoqueu estava na porta. Aleluia. E quando ele está ali, nesse lugar de influência, posicionado, ele descobre uma conspiração. Digamos assim que ele está ali naquele momento e ele ouve, né, a trama contra a vida do rei. 2 eunucos, 2 serviçais ali daquele reinado, eles estavam tramando matar o rei, fazer algo contra a vida do rei da Pérsia. E Mardoqueu prontamente fez algo com aquilo que viu e com aquilo que ele ouviu. Ele leva ao conhecimento da rainha Esther. Esther comunica
ao rei, e o rei toma todas as medidas necessárias. Então perceba que havia ali uma ameaça ao reino, havia ali uma ameaça, e Mardoqueu se desdobra na sua posição para, então, influenciar, para tomar uma atitude relacionada àquilo. Isso é muito interessante. Ele estava no lugar de autoridade, ele ocupou o seu lugar de filho, e esse ato de bondade de Mardoqueu escreveu diante de Deus um memorial, um ato de bondade. Irmãos, quantas das vezes nós fechamos os nossos olhos diante das situações que passam na nossa vida? Deus colocou você dentro do teu trabalho, nessa família que você está posicionado, lá na faculdade, na tua empresa, nessa igreja, nessa cidade de Alfenas, nessa nação. Deus colocou você com um propósito específico. Deus colocou você lá na tua família com um propósito específico. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa posição de autoridade de filho de Deus. Porque você está posicionado dentro dessa casa como alguém que é coluna da sua casa, como alguém que é coluna da tua empresa. Não dá para nós, como filhos do rei, filhos desse reino, fecharmos os olhos para as circunstâncias e falar, isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Olha, eu vou fechar os meus olhos para essa situação. Eu vou fingir que não estou vendo essa situação. Porque, irmãos, você foi colocado neste lugar como um intercessor. Você foi colocado neste lugar como alguém, como uma posição de autoridade. E de outras vidas dependem da tua atitude de coragem, dos atos de bondade, que vão escrever nessa geração um memorial para a glória de Deus, para ser lembrado. E assim nós não podemos, e isso eu estou falando de poder de influência, como filhos do rei, de sermos verdadeiras testemunhas, curando em nome de Jesus, aconselhando como Jesus aconselharia, influenciando como Jesus influenciaria, dando bom testemunho, assim como Jesus sempre fez, na sua prática e também no exercício da vontade do Pai nessa terra. Não tem como nós fugirmos da vontade de Deus, o nosso Pai. Você está posicionado num lugar de influência, e Deus espera que você ocupe esse lugar e faça aquilo a qual Deus designou para que você venha fazer, lá no lugar onde Deus te plantou. Aleluia! E assim, você encontra Mardoqueu nesse lugar. Só que os problemas começam quando um daqueles outros oficiais do rei, o Amã, ele é promovido. Você tem ali Mardoqueu na sua posição de autoridade, mas agora um dos outros oficiais do rei, do reinado persa, ele é promovido, e agora ele é elevado em uma posição de autoridade. Mas Amã, quando ele é promovido, ele passa, né, ele é elevado agora na cidade, numa adoração idólatra, e Mardoqueu não se curva nos pés daquele homem. Ele fala, eu somente me curvo diante de Deus, o Senhor de Israel. Os meus valores são orientados para o reino. A minha ética é orientada para o reino. A minha devoção eu entrego ela somente nos pés daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não vou entregar minha devoção aos pés de homens, ao pé de sistema, ao pé de política, ao pé de ideias, aos pés dos luminares da ciência, da filosofia humana. Não vou fazer isso. Eu só adoro o Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Então a figura de Amã é essa figura que é levantada, e a qual Mardoqueu não se curva perante ela. E aí o problema começa. Aí a coisa fica feia, queridos. Porque nesse momento exato, quando Amã percebe que Mardoqueu é alguém que não se curva, é alguém que não se rende, é alguém que não vende o seu caráter, é alguém que não está à venda, agora ele começa a perseguir não somente Mardoqueu ou Mordecai, mas toda a sua descendência. Um grande problema se levanta, falou, não, esse aí não se curvou diante de mim, esse aí não se levantou, esse aí não se rendeu, eu não vou me mover só contra ele, eu vou contra a casa toda, eu vou bater de frente contra a família inteira, eu vou contra a descendência, legado, filho, neto, vou atacar todos, e se possível matarei a todos. E assim começa a perseguição. Então entenda que nós temos aqui agora Mardoqueu sendo perseguido por Amã, simplesmente por conta do zelo pela presença do Senhor, que também ergueu diante de Deus um memorial.
que isso não passou desapercebido aos olhos do Rei dos Reis. Queridos, entenda a questão aqui. Quando Amã está passando, quando a situação se colocou diante de Mardoqueu e exigiu que ele se curvasse, ali, naquele momento, quando Mardoqueu falou, eu não me curvo, eu não me rendo, os meus joelhos foram feitos para se dobrar, e eu entendo que se eu não dobrar ele, diante do Deus dos céus, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse joelho vai se dobrar diante de coisa pequena, coisa menor, coisa que é finita, que acaba, então eu não vou me curvar. Então quando Mardoqueu faz isso, quando ele toma essa atitude, o futuro está sendo escrito por conta de um ato de fé, e é disso que eu estou falando com você. Quando nós mantemos a nossa posição, a nossa ética, quando nós mantemos, queridos, a nossa lealdade à palavra de Deus, e aquilo que o Senhor Deus tem pedido para nós como família, Deus está modelando o futuro logo ali à frente, por conta de atos memoráveis, por conta de atos de fé dos seus filhos, que perseveram, que estão agarrados ao zelo pela presença do Senhor, pessoas que não estão sendo vendidas, compradas, que não estão colocando a sua primogenitura à venda, que não abrem mão da sua posição de filho. Isso está lançando no reino espiritual sementes poderosas. Sementes poderosas. Naquele exato momento o futuro estava sendo desenhado logo ali na frente, por conta de um ato de adoração, de fidelidade. Um livro foi lavrado diante de Deus, porque aquele temente chamado Mardoqueu, ele escolheu não se curvar diante dos deuses dessa terra. Aleluia. Um livro foi lavrado diante de Deus. Queridos, você, nesta noite, em nome de Jesus, o meu desejo é que você seja achado diante do Senhor, o teu Deus, como esse temente de Malaquias capítulo 3, tementes que não se curvam diante dos deuses dessa terra, tementes que escolheram fazer de Deus a sua habitação, e de comparecer diante do altar, e ao comparecerem diante do altar do Senhor, em reverência, fidelidade, adoração, rendição, tementes que escolheram fazer dos pés do Senhor a sua boa parte, a sua morada, esses tementes têm diante do Senhor um memorial lavrado, para que sejam honrados no devido tempo, para que sejam levantados, honrados no devido tempo. Aleluia. Irmãos, permaneça comparecendo diante do altar da adoração, permaneça com os teus pés diante deste altar, queimando diante de Deus a adoração, permaneça crendo e comparecendo. Olhe Mardoqueu, ele está sendo perseguido por Amã, e a circunstância que ameaça, não é uma ameaça só contra a vida deste homem, mas é contra a família toda, a descendência toda, está todo mundo no mesmo pacote, todo mundo foi colocado sobre a mira da ameaça de Satanás, e há um tempo aqui, de espera, de silêncio, de provações, de pano de saco e cinza, de humilhação. Deus não estava dando muita satisfação para Mardoqueu. Por quê? Porque o inimigo estava lá, a situação estava tramada, estava armada, a forca estava lá, e havia agora uma ameaça contra a casa e a descendência de Mardoqueu, e Deus está em silêncio. Deus não estava dando satisfação nenhuma para o filho que é adorador, o filho que é leal, o filho que é temente. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que Deus, primeiro, não se move por necessidade, Ele se move por fé. Segundo, que Deus, Ele não deve, e Ele não vai fazer isso, de ficar dando satisfação para nós, da maneira como Ele trabalha, porque muitas das vezes a coisa vai desenrolar no silêncio, nessa espera silenciosa de alguém que escolheu fazer de Deus a sua morada e está ali, sabendo quem Deus é. Poxa, eu conheço o Pai que eu tenho, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço esse Deus que é um Deus poderoso, e ao longo das eras, da história, lá do passado, Ele vem sendo fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não nega a sua natureza, que é a própria fidelidade, que é a verdade. O trono de Deus não saiu de um lado, não foi para o outro, não modificou, não é um trono subornável. Deus é soberano,
Ele é maravilhoso. Então o silêncio de Deus para nós, ele é, queridos, curativo. Ele deve ser para nós, o silêncio de Deus para nós, ele deve nos tranquilizar. Às vezes nós ficamos desesperados. Pense em Mardoqueu, ali, ele está coberto de humilhação. Quando ele soube da notícia, Amã falou assim, olha, esse homem não se curva, então eu vou dar contra ele, eu vou dar cabo da família dele, da casa dele, da descendência dele, serão todos exterminados. E ele põe os ouvidos para ouvir, e Deus está quietinho ali, trabalhando em silêncio, não está dando muita satisfação. Ele coloca o pano de saco e cinza na cabeça, e ele vai para o lugar da intercessão. Ele fala, eu vou permanecer crendo, o meu lugar é o lugar da espera confiante, eu sei a minha posição em Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, e o chamado de Deus para a minha vida é descansar. Não há um melhor lugar do que descansar aos pés do Senhor. Não há um melhor lugar no dia da adversidade, no dia da aprovação, no dia quando a ameaça bate a porta, ameaça você, ameaça a família, ameaça todas as coisas, de ficar firmado nas palavras do Senhor. Ele falou, e assim como ele disse para Jeremias lá em capítulo 1, olhe para a amendoeira, assim como ela floresce no seu devido tempo, eu velo pela minha palavra. Eu fico de olho na minha palavra, para que a tempo certo, na estação própria, ela venha florescer na tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A circunstância era de ameaça, de morte, e Mardoqueu está nessa posição. Então, num dado momento, Deus fala, chegou a hora de abrir o memorial, e Deus abre o memorial. Eu não quero que você olhe para a figura do rei carnal, marido da Esther. Não olhe para ele. Olhe para a figura do Rei dos Reis que está sentado no alto e sublime trono. Ele deu a ordem para que o livro fosse aberto naquele dia. Aleluia. Por quê? Porque os homens, as autoridades, pastores, sacerdotes, autoridades dessa terra, médicos, ilustres, pensadores, as pessoas famosas dessa terra, elas são falhas e elas vão esquecer, elas vão te frustrar. Marido, mulher, filho, hora ou outra, alguém vai pisar na bola com você. Às vezes as pessoas vão te desagradar. E aqui aconteceu, porque o rei da terra, a autoridade da terra, tinha esquecido do nome de Mardoqueu. Mas, queridos, o Rei dos Reis, a autoridade do céu, não se esqueceu daquele intercessor que estava comparecendo dia após dia diante do seu trono. Aleluia! Havia ali uma posição, ele comparecia, lá vem de novo o Mardoqueu, entrando nos átrios do Senhor com adoração. Lá vem de novo o Mardoqueu, entrando diante do trono com intercessão. Lá vem de novo o Mardoqueu, que escolheu fazer dos meus pés o lugar da sua habitação. Era ali o lugar dele. É ali o lugar onde você deseja, onde você precisa ser achado por Deus, Filadélfia. Escolhendo a boa parte. Aleluia. Glória a Deus. Então chega esse momento. A Bíblia diz que naquele dia o rei da terra perdeu o sono. Ele falou, traga o livro das memórias. Vamos ler. Então vem um servente, vem um serviçal, vem um eunuco, vem ali um escravo, não sei. Aquele homem chega com o livro, começa a ler diante do rei. E lá está escrito, um dia, um homem posicionado como filho, no seu lugar de filho, no seu lugar de autoridade, um intercessor, um adorador, um homem que conhece o caminho do trono e que está acostumado a comparecer diante do trono, ele se posicionou. E os atos de bondade salvaram o reino, influenciaram o reino. E o rei pergunta, mas puxa, o que foi feito para honrar a vida desse homem? E ele falou, nada, não aconteceu nada. Esse homem não foi honrado, o nome dele não foi lembrado, reverenciado. Ninguém sabe do nome desse homem. Então, naquele dia, o coração do rei, Assuero, se comoveu, se encheu, e ele fala, manda chamá-lo. Chegou a hora, o memorial foi aberto, é tempo de honrar este homem, chegou o tempo do seu memorial ser aberto, aleluia, glória a Deus. E ali chegou a hora, queridos, de abrir o memorial daquele homem. Filadélfia, nesta noite, eu quero declarar sobre a sua vida, chegou o tempo do seu memorial ser aberto, aleluia, chegou o tempo do memorial que está clamando diante de Deus, ser aberto, aleluia, glória a Deus. Queridos, isso é algo de muita responsabilidade, porque quando nós lançamos uma palavra profética dessa,
nós esperneamos, viramos as pernas para cima, né? Aleluia, glória a Deus. Chegou o tempo do meu memorial ser aberto. Mas eu quero perguntar para você, o que tem escrito no seu memorial diante de Deus? O que é que está escrito lá diante de Deus, queridos? Porque nós temos comparecido de fato. Nós temos feito do altar do Senhor o lugar da nossa habitação. Nós temos feito ali, irmãos, que nós possamos fazer diante do trono do Senhor marcas de adoração, marcas de intercessão, de entrar e comparecer, de fazer, de escrever memoriais para Deus, memoriais eternos, porque quando chegar o tempo desses memoriais serem abertos diante do Cordeiro, que possamos ser achados como alguém que é verdadeiro adorador, que adora em espírito, que adora em verdade, alguém que compareceu a vida toda, que estava ali comparecendo. Quando chega o momento do rei abrir as crônicas e abrir o memorial, ali havia algo registrado sobre esse homem, e ele pergunta então, o que eu vou fazer, o que eu hei de fazer com esse homem, com essa mulher, que tem comparecido, que tem feito e tem escrito memoriais no altar da adoração, no altar da presença, no altar da comunhão, no encontro de pai e filho, queimando a oferta, e se beneficiando desta presença maravilhosa, entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, a coisa é tão interessante nesse diálogo, porque o rei estava posicionado para honrar o filho, e nesse momento Amã chega. Amã simboliza a adversidade, o problema, a enfermidade, a escassez, tudo que é coisa ruim que vem contra os filhos, e nesse momento Amã ele chega, e o rei pergunta, Amã, o que se deve fazer ao homem a qual o rei deseja honrar? Ele falou, mas quem no reino que vai ser essa pessoa, não sei eu, é eu mesmo. Amã já pensou sobre si mesmo, o ego dele encheu, né? Ele falou, não, eu vou falar uma coisa, rei, pega a roupa do rei, veste, pega a coroa do rei, coloca sobre a cabeça dele, pega o cavalo que o rei costuma passear, andar pelo reino afora, coloque esse homem sobre este cavalo, e vai gritando, e vai apregoando, e dizendo, assim se faz ao homem a qual Deus deseja honrar, assim se faz ao homem, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Vestes, coroa, montaria real, assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. Queridos, de repente o rei vira para Amã e fala, então pega e cumpra tudo isso a respeito do meu filho e da minha filha. Cumpra tudo isso a respeito do Mardoqueu. Vista-o com a veste real, coloque ele sobre o cavalo e a montaria, e vá na frente dizendo, assim se faz ao homem e à mulher que Deus deseja honrar. Aleluia. Queridos, chegou o tempo de memoriais serem abertos. Aleluia. Daqueles que compareceram em adoração. Sabe, e Deus está falando de honrar pessoas que estão em silêncio. Pessoas que estão passando lutas no silêncio. De Mardoqueus que estão cobertos de pano, de saco e cinza, mas que foram para o secreto da oração, da adoração, da intercessão. Chegou o tempo, queridos, de Deus abrir estes memoriais. Aleluia, e de Deus honrar os seus filhos. A honra de Deus sobre a tua vida, Filadélfia. A honra de Deus sobre a tua vida, porque os memoriais estão sendo abertos diante do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, de nós se lembrará. Aleluia, de nós Ele se lembrará. Há um kairós. Esse kairós fala de sermos vestidos com os méritos de Cristo. E é aí que você precisa olhar para a beleza da graça. Sermos vestidos com os méritos do Cristo, não porque nós merecemos, nós não merecemos nada disso, mas é porque Ele é a plena provisão do Pai para as nossas vidas. Oração, fé, adoração, comparecer diante do altar, erguendo memoriais pelo zelo e pela paixão pela presença. Para encerrar esta ministração, eu quero dizer, a respeito da tua posição, Filadélfia, de igreja adoradora. Você tem uma posição de adoração. Você tem uma posição de adoração, de adorador. Adore, mesmo que seja em meio à crise. Permaneça crendo. O teu lugar é o lugar de uma espera confiante, de você ficar, de você permanecer. Permaneça nesta posição, clamando diante de Deus. Permaneça crendo em espera confiante. Mais uma vez, enfatizo a vocês a palavra de Malaquias capítulo 3. Os tementes ouvem
e consideram. E na adoração, um livro é escrito, para que os adoradores sejam honrados no seu devido tempo. Amém? Aleluia. Permaneça entrando e acessando de novo. É momento de adversidade? Permaneça crendo. É momento de pano de saco e cinza? Continue adorando. É momento de silêncio de Deus? Fique firme na tua posição, queridos, porque é por conta deste permanecer nos méritos do Cordeiro, na posição a qual Cristo nos outorgou, posição de filho, na mesa do Pai.